Irmãos, é um prazer, a frase é um chavão, a frase é um clichê, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É um prazer estar aqui nesse ambiente que já me é familiar, porque por algumas vezes já estive aqui pregando. E acima de tudo, porque algumas pessoas aqui, sobretudo o irmão Afonso, a irmã Lili, os filhos, particularmente o Alisson, agora pastor Alisson, me são muito caros, me são especiais. Eu conheci a Renata ainda pituchinha, pequena. O Alisson, um adolescente, ou pouco mais. Então é uma história, é uma caminhada juntos. E uma alegria de vê-los aqui, prosperando na obra, realizando o trabalho que, mercê de Deus, foi colocado nas mãos deles para fazer. Também os meus colegas pastores, eu olhei, tentei conhecer, um ou dois só. O Samuel, o pai dele, é mais do que um colega, é um irmão. Fala com seu pai que eu mandei um abraço para ele, viu? É uma pessoa cuja história está profundamente ligada à minha história. O pastor, não me lembro o nome. Orígenes, sim, Orígenes, com esse nome bonito, Orígenes, né? O nome de um dos pais da igreja. E os demais colegas, é um prazer estar com os irmãos aqui. Eu vou tentar, aqui é o seguinte, hoje eu vi aquela fala, vou fazer, estou caminhando firme na direção dos 80. 78 eu faço, não demora muito, portanto, 2 anos a mais a gente chega lá. Então, a memória já não é mais a mesma coisa, eu alinhavo o que eu vou dizer, porque senão já não consigo. Né? Mas eu quero, pastor Alisson e colegas, irmãos, amigos, eu quero falar um pouco sobre o chamado. Ok? Eu vou dizer o chamado que eu vou aqui nomear de chamado ineludível. Chamado ineludível, que não se pode fugir, não se pode abdicar dele, abrir mão dele, não pode. Então eu quero começar lhes dizendo, depois eu vou ler Bíblia, fiquem tranquilos, lá na frente a gente lê Bíblia, tá? Mas eu quero começar lhes dizendo que esse chamado é a primeira coisa, existe. Existe. Existe um chamado que eu diria particular, específico de Deus nessa questão de ministério. Claro, há chamados outros de Deus para nós. Existem chamados gerais, para todos, não é? Eu diria que esse chamado geral é a vocação geral em Cristo Jesus, nossa vocação comum, geral, para todos, Todos nós somos, de uma maneira ou de outra, somos chamados, não é? Não é, todavia, este chamado geral, preste atenção, tá? Não é esse chamado geral e para todos que eu pretendo e estou me referindo neste momento. Eu me refiro àquela vocação específica, ok? Aquele meu lugar particular, específico no corpo de Cristo, ok? O meu dom, ou os meus dons, não é? A minha vocação especial e particular, o ministério de Deus para a minha vida, para a sua vida, pastor Alisson, tá ok, irmãos? Eu diria que aquela marca,
aquele carimbo de Deus em mim e para mim. É essa vocação a que eu me refiro aqui agora, tá certo? Esse chamado, irmãos, eu já disse, ele existe, ele é um chamado claro, ele é um chamado claro, contundente, forte, saturado, é um chamado saturado de fé, de paixão, porque se não houver paixão não vai, não anda, não é? É um chamado saturado de fé, de paixão, e eu diria de ideal, é um romance de fé, sobretudo marcado pela convicção. Deus disse ao profeta Jeremias: antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu te constituí profeta. Antes que saísses da madre, eu te constituí profeta às nações. Ah, mas eu, disse Jeremias, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, disse o profeta, eu não sei falar. Não digas isto, foi a palavra de Deus a Jeremias, não digas isso, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Esse chamado é extraordinário. Eu me lembro do profeta Isaías: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí vem toda a descrição que eu não vou fazer aqui agora, para não tomar mais tempo de vocês. Deus disse a Moisés: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. Eu tenho ouvido e visto a aflição do meu povo no Egito, e eu desci para livrar o meu povo. Irmãos, que frase bonita! Eu desci para livrar o meu povo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo da escravidão no Egito. Meus amigos, existe um chamado. Essa é a primeira colocação minha. Existe um chamado, existe uma vocação divina. Amós diz: eu não sou profeta. Lembra do profeta Amós? Eu não sou profeta e eu não pertenço a uma linhagem de profetas, mas o Senhor me deu uma ordem. Pronto? O chamado, irmãos, existe. Essa é a minha primeira palavra ao pastor Alice. Existe uma vocação divina. Segunda palavra, colocação que quero fazer: o chamado divino é irrecusável. Primeiro, existe. Não é uma criação emocional, é um fato, é uma experiência. Segundo, ele é irrecusável. A gente não consegue fugir desse chamado. Concordam comigo, pastores? Você não consegue se livrar dele. É um chamado, eu diria, compulsivo. Ele te persegue, é um chamado persecutório, ele te persegue. Às vezes bate um desânimo na gente, um desânimo.
dá uma canseira brava. São 50 e tantos anos de pastor. Acho que é isso, 50 por aí. Dá uma canseira brava, uma vontade de subir, de dar no pé. Elias, caçado como uma presa de grande valor por Jezabel. Jezabel não dá tréguas, sobretudo depois que ele desmoralizou a profetaiada de Baal, lá no Monte Carmelo. Você me paga, Elias, você me paga, amanhã eu acabo com você, disse Jezabel. Elias deu no pé. Elias deu no pé, fugiu, se escondeu. O mesmo Elias que desafiou lá no monte, me ajudem aí, no monte Carmelo. Então o Senhor foi lá para longe, enfiou numa caverna. Meteu-se, meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa para nossa alegria. Deus aparece a nós na caverna. Que fazes aqui, Elias? Senhor, eu tenho sido zeloso na minha missão profética, mas eu estou sozinho. Mataram todos os teus profetas, só eu escapei e eu escondi. Deus disse a ele: você não está só, tem pelo menos mais 7.000 que não se dobraram, que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Moisés diz: eu sou gago. Deus disse a ele claramente: vai se apresenta a Faraó. Eu sou gago, não consigo falar direito, arranja outro. Deus disse para ele: é você, Moisés, é você. Arão, seu irmão, vai lhe auxiliar, mas você é o homem que eu escolhi. Meus irmãos, o chamado é irrecusável. Deixa eu contar um pouquinho das minhas histórias, das minhas andanças missionárias. Eu estava lá no sertão, isso há quase 50 anos. Jovem, apaixonado. Mas fui para ali e foi um momento difícil. Foi um tempo difícil. Quase nenhum apoio daqueles que me enviaram, pouquíssimo apoio. Lutas, dúvidas de caráter existencial, de caráter espiritual, solidão, enorme solidão. Aí bateu uma vontade de retornar, de abandonar tudo, de dar no pé. Fiz isso. Voltei. Estava com saudade do meu povo, do meu ambiente aqui. Voltei. Falei: vou ganhar dinheiro. Montei um comércio e ganhei algum dinheiro. Mas deixa eu lhes falar, foi batendo uma saudade do ministério. Foi batendo uma saudade do púlpito, que eu já não aguentava mais. Eu estava disposto a qualquer sacrifício para retornar à vida de plena e intensa atuação ministerial.
Aí surgiu o Betim. Betim, irmão Afonso, irmã Lilia e a família, e vocês todos. Betim foi um romance de fé. Foi eu chamo de um ideal e uma paixão. Uma paixão que me consumiu durante anos e anos. Mas as crises vieram, eu sou dado a crises. Eu sou dado a crises. As crises retornaram. Mas agora crises no mundo pessoal. É assim, ninguém vem querer me passar a imagem do super-homem, daquele que está acima. Ah, que conversa. Nada disso. Eu me lembro do profeta: iludiste-me, Senhor, e eu fiquei iludido. Eu disse: não vou mais mencionar o nome do Senhor. Não vou. Jeremias, ele diz isso, né? Eu não vou mais, eu estou cansado. Aí ele completa: se digo isso, é como um fogo ardendo no meu coração, um fogo dentro de mim, nos meus ossos. O chamado, meus irmãos, é um chamado irrevogável. Não há como revogar. Deixa eu andar um pouco mais, estou apressando aqui para não tomar o tempo de vocês além do devido. Eu digo que o chamado é também um chamado paradoxal. É um paradoxo. Na medida em que você quer fugir dele, você é capaz de perder a própria vida por ele. Você é capaz de perder a própria vida para não abrir mão do chamado, não abdicar dele. Você não consegue fugir do chamado. Você não consegue fugir. Você não consegue se livrar dele. Eu ouvi agora há pouco o pastor Ales falando isso. Você não consegue se livrar dele. Quando você tem, e eu tive, a oportunidade de pular fora, você descobre que ele te fascina, que ele te atrai, que ele te chama, ele te atrai como um imã. Num dos meus momentos, longo ministério aqui em Betim, eu um dia disse para o meu filho mais velho, Daniel: Dani, eu acho que eu vou me aposentar. Ele me encarou e disse: vai? E continuou: pastor, ok, obrigado, joia, bom, obrigado. Eu acho que vou me aposentar. E diz: vai, pastor, pai, não aposenta. Foi o que ele me disse. Pastor, vai até a morte. Eu nunca esqueci disso. Deixa eu ir concluindo, porque eu não quero, já disse. Deixa eu lhes dizer, fora do chamado divino, a vida acaba. A vida murcha. Fora do chamado divino, a vida perde o brilho. Você se torna infeliz e miserável. Deixa eu lhes dizer, nada mais frustrante e terrível que pessoas desfocadas, que não se explicam. A vida vai se tornando para elas um tédio, eu chamaria de uma vidinha,
uma acomodação, um esquentar de bancos apenas. Eu me lembro de William Booth e Catherine Booth, aquele casal que fundou o Exército de Salvação. A denominação a qual pertenciam, discordando dos métodos do casal e da maneira como estavam agindo, tentou enquadrá-los. E numa reunião pública, disseram para ele, é assim, e deu tudo que teria que ser, ou então, Catherine Booth estava lá em cima, sentada lá, e deu um grito, nunca, jamais, e saíram os dois, para começar o exército de salvação. Nada mais frustrante do que quando você não tem foco, quando você não tem pimenta, quando você não tem paixão, quando você não tem ideal. O apóstolo Paulo diz, em nada eu considero a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e realize o ministério que recebi do Senhor Jesus, aleluia, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mais um tópico. O chamado é transcendente. Transcendente, o chamado divino transcende as circunstâncias terrenas. Ele focaliza o eterno. E, se necessário, ele secundariza até mesmo valores caros para a realização do ideal da fé. Lutero diz, se temos que perder no hino, o famoso hino, Castelo Forte, se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, conosco Jesus está e nos dará o seu reino. E Jesus diz, aquele que não perder, aquele que não renunciar, tudo por minha causa não é digno de mim. Ele foi além, aquele que não abrir mão de família, de pais, de mulher, de filhos, por amor de mim. Claro que essa palavra tem que ser devidamente contextualizada, entendida. Mas ele em primeiro lugar. Acabou. Pronto. Então, meus amigos, irmãos queridos, o chamado divino é um chamado transcendente. Está além das minhas circunstâncias humanas e pessoais. O chamado divino, ele é um chamado firme e determinado. A Bíblia diz acerca de Jesus, saiu da Galileia, ia para Jerusalém. Ele sabia que em Jerusalém ele ia ser preso. Mas a Bíblia diz assim, e o seu semblante era firme como quem ia para Jerusalém. Independente das circunstâncias. Deixa eu lhe falar. Esse chamado firme e, eu disse, determinado, os anões espirituais, os nanicos na fé, vão tentar destruí-lo. A inveja, o apequenamento, vão querer aprisioná-lo. Mas ele, em meio a lutas de toda ordem, continuará avançando na direção do alvo proposto. Se te mostras frouxo, diz Provérbios, no dia da aflição, você não é de nada. Você não é de nada. Marca o alvo e diz, é lá.
Eu me lembro de Rick Warren, fundador daquela igreja de Saddleback, eu já estive lá 1 ou 2 vezes. Ele diz, chegou lá no condado de Orange, estaca zero, e diz, aqui eu vou passar o resto da minha vida. Claro, é uma experiência dele, pessoal, mas que mostra o foco, que mostra a determinação. O chamado divino, e agora acho que eu estou acabando mesmo. O chamado divino é nobre e altruísta. Nobre, ele foge das disputas baratas, pequenas. Ele não briga por cargos, atenção. O chamado divino não briga por cargos e posições. Os filhos de Zebedeu disseram, olha, lá no reino, a mãe, usou a mãe, né, para poder, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O chamado divino é altruísta. Eu me lembro de Ló e Abraão. Escolhe, meu sobrinho, se você for para cá, eu vou para cá. Não vou brigar, não. O chamado divino é altruísta. Ló olhou para as campinas do Jordão, aquelas campinas bonitas, lindas. É cá que eu quero. Que diferença do patriarca da fé, Abraão. Enquanto isso, Abraão focava os valores eternos. Deixa eu lhes dizer, eu disse que o chamado divino é nobre e altruísta, está voltado para grandes desafios de fé. Será que esse chamado, quem o incorpora por inteiro, será que vai com certeza chegar ao destino proposto? Olha, eu não quero lhes decepcionar, mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Eu tenho que cumprir a missão que Deus me confiou e o futuro está nas mãos dele. Moisés não entrou na terra prometida. Quem entrou foi Josué. Nem sempre há de se chegar ao destino. Davi quis construir o templo, Deus disse, não vai construir. Seu filho Salomão é quem vai fazer isso. Mas, meus irmãos queridos, não é isso, não é essa a questão, não é isso que conta. O que conta é fazer a coisa certa, é ser fiel à vocação, é lançar fundamentos sólidos. Paulo diz, eu lancei o fundamento, outro vai construir, não tem problema não. Mais um tópico, o chamado divino é perigoso. É perigoso, é cheio de armadilhas. Deixa eu lhes falar, é uma estrada pontilhada de sangue. Sangue. O Coliseu que o diga. O Coliseu que o diga. O chamado divino, irmãos, é uma história de martírio. E eu diria de quedas também. Perigos de dentro e de fora. Paulo diz, eu fui quase tragado pela voragem do mar, eu fui vergastado, fui chicoteado, estive preso. Chamado divino é perigoso. Estou falando de chamado mesmo, para valer. Não é? Sabe por quê? Porque quando você é fiel ao chamado, você se torna alvo de estilingues, de aventureiros. Você fica
vulnerável, você passa a ser atacado por dentro, de dentro e de fora. Perdão, estou tomando água aqui porque a voz está acabando. Finalmente, vou terminar. Vamos terminar. O chamado divino traz a marca do sangue da cruz de Cristo. Traz a marca do sangue da cruz de Cristo. Nada pode tomar o seu lugar. A cruz. A cruz. Longe de mim, diz Paulo, gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus. Nada decidi saber entre vós, senão Cristo, e esse o quê? Crucificado. O chamado divino traz a marca da cruz. Nada, eu repito, nada pode tomar o seu lugar, nem vigílias, nem jejuns, nem votos, nem louvorzões ou louvorzinhos, nem coreografia. Não estou contra isso, não. Estou apenas dizendo que a cruz de Cristo está aqui, o centro. Eu termino lembrando do hino do Augusto Toplady, rocha eterna, foi na cruz que morreste, meu Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa de todo mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Ars, meu querido, que Deus abençoe ricamente o seu ministério. Que esse chamado, a sua vida esteja saturada com as convicções desse chamado. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Um profeta? Mais do que um profeta, porque dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Desculpe, eu demorei mais, eu prometi ao Alisson que eu ia falar uns 15, 20 minutos, acho que eu falei foi 40 minutos, tá?